Você e Matheus apostaram que o Brasil ou que o Uruguai passava? A gente não acreditava no Brasil. Eu até acreditava, até me lembrar que Vinícius Júnior estava... Não jogava, verdade. Não jogava, aí falado. então agora vai ficar difícil. E até no Betis do Dia também a gente não acreditava no Brasil. Não, no Brasil. Como é que foi esse jogo do Brasil? O Brasil não jogou bem contra a Costa Rica, fez um bom jogo ali contra o Paraguai, mas às vezes até é difícil avaliar pelo adversário. Contra a Colômbia também não jogou bem, contra o Uruguai. Se você pegar a régua dos outros jogos, nem foi um jogo tão ruim. Mas ainda está muito abaixo do que se espera da seleção brasileira. Tudo bem que não tinha o Vinícius Júnior e tudo mais, mas ainda teve a questão que o Brasil ficou com um a mais ali por mais de 25 minutos, exatamente. 30 minutos. Era isso que eu ia comentar. E o time parecia que estava 11 contra 11 ainda. Assim. O Brasil não conseguiu chegar com tanto perigo. Né? Foi um jogo fraco. Tá? O Uruguai era uma seleção que catimbava muito, batia muito também. Acho que o Uruguai também poderia ter jogado Uruguai, mais. Né? Bem estilo Uruguai. O Uruguai poderia, com o elenco que tem, poderia até ter jogado mais, assim, mas soube se defender muito bem. O Brasil sem muita criatividade, sobretudo no meio de campo, como a gente já falou aqui, né? O Brasil não tem nenhum jogador no meio de campo que segure a bola, que abre espaço para os jogadores do ataque. E, assim, foi eliminação merecida. Acho que o Brasil deveria ter sido eliminado mesmo, porque se passa, fica aquela sensação, não, melhorou, competiu com o Uruguai, passou nos pênaltis. É melhor ser eliminado logo, porque a gente já vê que tá uma bela de uma porcaria a seleção brasileira e vamos ver se o Edinaldo Rodrigues muda alguma coisa aí. A cena final lá do Dorival Júnior tentando entrar na rodinha dos jogadores ali, levantando o braço, depois ele coça a cabeça não queria falar nada. Assim, não dá. Professor, posso falar? Assim, não dá para ter Dorival, enquanto o Uruguai tem Marcelo Bielsa, a gente tem Dorival Júnior. Com todo respeito... Tá, ô Fábio, então eu vou só pegar essa deixa, Samuel, eu vou pedir também tua opinião sobre a seleção, porque inclusive você fez a live também assistindo e apostando. Você sempre falou isso aqui com relação a Dorival, você acha que ele não é técnico para a seleção, pensando em nomes nacionais, que assim, se ventilou a questão de Lancelotti, mas acabou que ele não veio, mas ainda pensando em nomes nacionais. Quem seria, então, o técnico para a seleção? Que eu acho que teria capacidade brasileiro hoje é o Rogério Ceni. Eu acho que é o único treinador que tem um estilo de jogo ali que pode funcionar. E eu acho que dos técnicos brasileiros, eu acho que o único técnico que é hoje, que é realmente bom, assim, tem o outro, o Abel Ferreira, mas é português, né? Mas dos técnicos, tem o Tite, né? Mas que já foi, não vai voltar. Então, tirando o Tite, eu acho que só o Rogério Ceni seria capaz de treinar a seleção. Assim, Dorival não é, assim. Dorival há 2 anos estava treinando no Ceará. Assim. Aí ele foi bem no São Paulo, foi bem no Flamengo... E aí apareceu na seleção, mas não é treinador para a seleção. Claramente os jogadores nem respeitam ele, é só ver a rodinha lá dos pênaltis, o técnico completamente fora. Quando a gente viu o Marcelo Bielsa lá, com a planilha lá, a prancheta lá, dando instruções, o Dorival meio perdido ali, o que eu estou fazendo aqui. Mas por que você acha que eles respeitariam o Rogério? O Rogério é campeão do mundo, né? Ele foi terceiro goleiro, mas ele foi campeão do mundo em 2002. Pelo fato dele ter sido jogador também. Foi campeão mundial. Ele é um técnico melhor. Eu acho que ele é um técnico melhor. Se a gente vê o Bahia é um time que toca a bola. Você falou por títulos, por histórico, o Dorival estava no Ceará até há pouco tempo atrás, o Rogério estava no Fortaleza. E o Dorival ainda tem uma Libertadores, mas você acha que o fato dele ter sido jogador e um jogador campeão mundial vai fazer? Pelo tamanho dele, eu acho que ele seria mais respeitado pelos jogadores e eu acho que ele é um técnico melhor do que o Dorival. Ele tem uma carreira muito menor do que a do Dorival como técnico. Então, até se a gente pegar em termos de proporção, acho que em termos de conquista, acho que não fica muito atrás, não. E o estilo de jogo do Rogério eu gosto mais, assim. Os jogos do Bahia, você vê que é um time que toca a bola, que procura o jogo, é um time que está com um jogador a mais. Enquanto o Brasil contra o Uruguai com um jogador a mais, ele não tocava a bola para buscar o gol. Ele tentava cruzar, tentava... E teve até um jogo recente do Bahia que ele ficou com um a mais... Ele ia tocando a bola, ele não se desesperava, ele ia ali, tocava até achar o gol, né? E o Brasil foi um time com um a mais desesperado. Então, eu acho que dos treinadores brasileiros, eu acho que o Rogério seria o cara que seria minimamente capaz de treinar a seleção. Não vejo nenhum outro nome. Acho que o Abel Ferreira seria um bom nome também. E outros técnicos aí com experiência em seleção que você poderia buscar e treinar a seleção brasileira, que eu acho que é mais difícil. Um técnico estrangeiro que esteja em uma ótima fase querer vir para o Brasil. Tem o Mourinho, por exemplo, que muita gente cita, mas o Mourinho fechou agora com o Fenerbahçe, né? Acho que não viria agora, mas eu acho que ou seria o Rogério Ceni ou o Abel. Acho que o Rogério Ceni não é cotado,
Talvez o Abel, sim. Acho que o Abel teria uma capacidade maior aí de fazer um trabalho melhor do que o Dorival vem fazendo. Samuel, eu vou contigo agora. Fábio falou sobre a questão de Vinícius Júnior. Só que Vinícius, na seleção, ele ainda não vem, acho que não é 1% do que ele é no Real Madrid. Inclusive até deu confusão essa semana, né? Porque semana passada que o Thiago Leifert falou isso e tal, ele não gostou. Enfim, você acha que... Só que o Vinícius, na seleção, ele é essa aposta. Você fica, se ele tivesse, poderia ser diferente. Agora, não, ele não é uma certeza. Ele é tipo assim, talvez poderia. Mas talvez não, porque ele também não fez. Fez aquele jogo lá contra o Paraguai, aí beleza, jogou bem. Mas é sempre essa incógnita, né? Essa interrogação. Você acha que o problema foi a falta de Vinícius? Eu não diria que foi o problema a falta do Vinícius Júnior, porque o Brasil já vinha patinando Mesmo na com Copa ele, América, né? mesmo com ele em campo. Então, eu acho que o Brasil jogaria melhor porque teria um pouco mais de criatividade, um pouco mais de velocidade, uma qualidade no passe que não teve nada. Foi decepcionante essa partida do Brasil, como você pontuou, a gente estava fazendo live, assistindo e apostando, e assim, as chances de maior perigo foram todas do Uruguai. Depois que o Uruguai teve um jogador expulso, o Brasil não chegou no gol. Teve 25 minutos, o Brasil Isso não foi chegou. Um absurdo, assim, isso aí... Não chegou. O Uruguai continuou com um jogador a O Dorival menos. trocou o jogador da mesma posição, pô. Ele não botou o time pra frente, ele foi... E aí é outro Vocês por meia ponto dúzia. que eu queria abordar também, que é a teimosia do Dorival. Porque ao longo dos outros jogos, se viu as debilidades da seleção brasileira e nada foi feito. Chegava ali nos 85, nos 86 minutos da partida, aos 40, né, digamos assim, e ele fazia alguma mudança, eu acredito que até para dar resposta ao torcedor, mas foi uma teimosia dele de ter começado, por exemplo, um jogador que eu não colocaria, mesmo tendo feito o gol lá contra a Colômbia, o Rafinha. O Rafinha vinha jogando abaixo, o Savinho fez uma partida melhor do que ele. Eu diria que eu não diria que o problema foi o Rafinha na seleção brasileira. Eu acho que o problema era São mais... muitos problemas. É porque não tem Tinha só muito, um. De exato. fato, não dá para botar a culpa em só um. Mas era ali pelo meio de campo, né? O Bruno Guimarães, o João Gomes, o Paquetá, eles não estavam jogando assim, estavam jogando muito aquém do que... Na Copa América, na Copa né? América. Porque não teve um jogo que, nossa, o meio campo do Brasil foi criativo. Exatamente. Eu acho que assim, o Paquetá seria esse cara para trazer um pouco de criatividade ali para o meio de campo da seleção brasileira, mas eu acho que com tudo que vem acontecendo aí recentemente na vida dele, talvez isso tenha abalado, né? O cara tá numa crise. Assim, o cara tá numa crise ainda mais grande. como titular, você dependia de um jogador que ele tá com a cabeça pensando, minha carreira pode acabar amanhã. A questão é que ele é um grande jogador e você falta vai opção. depender desse jogador. Ele já não é nenhum meia clássico que a gente espera do futebol brasileiro. Sim. Ele já não é esse jogador. Ele até, eu acho que funcionaria mais como um segundo volante do que como esse terceiro homem de meio de campo. Aí você tem um cara com um extracampo ali, com um psicológico certamente abalado, e você vai depender desse cara. A gente, antes de começar a Copa América, eu até questionei os meninos aqui, Samuel, sobre Endrick, né? Porque ele fez bons amistosos, né? Com a seleção e tal. O Fábio acreditou que ele não deveria começar como titular, Matheus discordava. Ele teve essa vaga de titular no lugar de Vinícius. O que é que você achou? Bom, eu acho que a grande questão do Endrick é que o time não era voltado para jogar no estilo de jogo dele. Ele é um centroavante. E o próprio Dorival assumiu de que o Endrick, ele não... assumir aquela posição do centroavante que ele queria. Então, é por isso que ele não estava começando com o Endrick. E na partida seguinte ele vai colocar o Endrick e não surtiu efeito, né? Eu acho que a gente não tem como colocar assim... Ele entrou numa fogueira também, né? Não tem como colocar pressão em cima do cara. Você não tem como colocar. Ele tem 17 anos, ele tá 18 agora, ele estava a seleção brasileira como um todo, numa situação decadente, colocou o cara literalmente numa fogueira. Enfim, aí acabou também substituindo o Vinícius, que é de quem se espera mais, tem todo um peso.